Olá, turma 821, aqui é a professora Ana Paula, de língua portuguesa. Hoje vamos estudar um pouco sobre transitividade verbal. Lembram que a gente já fez a revisão sobre verbos para que vocês consigam acompanhar esse conteúdo. Quem não lembra mais da revisão, dá uma olhadinha lá no conteúdo na plataforma, tá bom? E aqui nós temos também alguns slides postados falando sobre verbos. Então vamos lá. O que é transitividade verbal? A transitividade verbal é a relação estabelecida entre o verbo e outros termos da oração. O que é isso? É quando o verbo ele vai ter uma relação com outras palavras que estão na oração, na frase, tá bom? Ele vai precisar dessas palavras para ter sentido a frase inteira, a oração inteira, caracterizando-o como transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo, que a gente chama também chamado de transitivo direto e indireto, tá? O bitransitivo, ele também pode ser chamado de transitivo direto e indireto. Então, o verbo, ele vai precisar de algumas palavrinhas que nós vamos chamar de complementos verbais. Esses complementos verbais vão completar o sentido do verbo. E aí, esse verbo pode ser considerado um desses: transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo. O que é o verbo transitivo? Ele exige um complemento para que tenha sentido completo. É aquele verbo que, se você parar a frase nele, a frase vai ficar incompleta. Ele vai precisar de algumas palavrinhas para completá-lo. Então, a gente chama essas palavras de complemento. Vão estar complementando o verbo. E aí sim a frase toda, a oração toda vai ter sentido completo. Esse complemento verbal será chamado de objeto, ou seja, essas palavrinhas que vão completar o sentido do verbo vão ser chamadas de objeto. O verbo transitivo ele pode ser classificado em transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo, que a gente também pode chamar de transitivo direto e indireto. Então, todos esses vão precisar de complementos. Vai ser sempre um verbo transitivo, é o único que precisa de complemento. Mas, dependendo do complemento, do objeto que vai completá-lo, ele pode ser direto, indireto ou bitransitivo. O que é um verbo transitivo direto? Não possui sentido completo, logo ele precisa de um complemento, um objeto. Ok. Esse complemento que aparece sem preposição é chamado de objeto direto. Então, o complemento vai aparecer logo depois do verbo e sem preposição. Quem não lembra o que é preposição, vai ter que recordar nas séries anteriores, tá? Mas eu vou dar só um exemplo. O de, do, dó, da, dá, no, na, em, para, com, entre, sob, sobre, tá? O acraseado são preposições. Então, quem não lembrar, vai dar uma estudada um pouquinho para relembrar, tá bom? Então, vamos voltar. O verbo vai precisar de umas palavras que o complete, para que ele tenha sentido completo. Essas palavras vão ser chamadas de objeto direto. Por que direto? Porque elas vão estar ligadas ao verbo transitivo sem preposição. Exemplo: Maria quebrou um copo. Quando eu pergunto, Maria quebrou, bem aqui, ó, observe, Maria quebrou, eu pergunto, se eu parar a frase em quebrou, vai ficar Maria quebrou o quê? A frase não fica completa, a oração não fica completa se parar aqui. Precisa de um complemento. Qual vai ser o complemento desse verbo quebrou? Um copo. Um copo é o complemento do verbo quebrou.
Um copo está ligado a esse verbo sem preposição. Não é preposição, é um artigo indefinido. Então, se não tem preposição, um copo vai ser chamado de objeto direto, tá? Aqui está a explicação. Um copo é o complemento exigido pelo verbo. Ele não está acompanhado de preposição e será chamado de objeto direto. Note que se disséssemos Maria quebrou, a frase estaria incompleta, pois quem quebra, quebra alguma coisa. O verbo quebrar, então, é transitivo direto. Sempre vai fazer assim como se fosse um parzinho. Eu tenho aqui um objeto direto, um copo. Então, o verbo vai ser transitivo o quê? Direto também. Verbo transitivo direto, objeto direto. Faz o par. Espero que vocês tenham entendido. Transitivo indireto. Quando é que eu tenho um verbo transitivo indireto? Ele também não possui sentido completo, então ele vai precisar de um complemento. Logo, precisa de um complemento, um objeto, para completá-lo. Só que desta vez, este complemento aparecerá com preposição e será chamado de objeto indireto. Então, o complemento desse verbo, essas palavrinhas, vão aparecer acompanhadas de preposição. Por isso, elas vão ser chamadas de objeto indireto, porque tem uma preposição no meio delas ligando ao verbo. Exemplo, ela necessita de roupas novas. Se eu parar, observe aqui, a minha oração em necessita, certo no verbo, vai ficar ela necessita. A oração não fica completa, precisa de complemento. Então, esse verbo, ele é um verbo transitivo, porque toda vez que o verbo precisa de algo para completá-lo, tá? Que ele não completa a frase, ele é chamado de transitivo. Necessita de quê? De roupas novas. De roupas novas está completando o sentido desse verbo, necessita. De roupas novas tem uma preposição aqui, de. Então, está sendo ligado ao verbo com preposição. Toda vez que o complemento tiver preposição, vai ser chamado de objeto indireto. Se ele é objeto indireto, vamos fazer o par aqui. Esse verbo é transitivo o quê? Indireto também. Veja que dessa vez o complemento de roupas novas, exigido pelo verbo necessitar, vem acompanhado por uma preposição de. Este complemento é chamado de objeto indireto e o verbo necessitar é transitivo indireto. Bitransitivo, ou também chamado de transitivo direto e indireto. Existem, alguns verbos que possuem bitransitividade, ou seja, precisam de dois complementos ao mesmo tempo. Ou seja, o verbo vai ter um complemento sem preposição e outro com preposição. Por isso que ele é chamado de bitransitivo. Exemplo, o garoto ofereceu um chocolate ao colega. Observe. Vamos parar a frase no verbo, a oração. O garoto ofereceu. A frase fica completa? Não. Porque quem oferece, oferece alguma coisa. Então, ofereceu o quê? Um chocolate. Esse é o complemento. E esse complemento está sem preposição. Então, aqui eu já sei que eu tenho um objeto direto, tá? E eu sei que esse verbo vai ser transitivo direto, porque eu faço par sempre. Mas ele ofereceu um chocolate a alguém. A quem? Ao colega. Ao colega tem preposição. Ao é uma preposição. Então, ao colega vai ser um objeto indireto. E esse verbo também vai ser indireto. Eu vou chamar, então, o verbo ofereceu de verbo transitivo direto, por causa desse complemento um chocolate, e indireto, por causa desse complemento ao colega. Nesse caso, quem oferece, oferece algo, um chocolate, sem preposição, a alguém, ao colega, tem preposição. O verbo oferecer é transitivo direto ou indireto. Desculpa, direto e indireto. Ou você pode chamá-lo de bitransitivo,
Se ficar muito grande, chamar transitivo, direto e indireto, chame de bitransitivo, porque ele tem os dois complementos, com preposição e sem preposição. E temos depois, aí nós já estudamos todos os verbos transitivos, direto, indireto e bitransitivo. Mas nós também temos o verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É aquele que não precisa, gente, ser completado. Ele não precisa de complemento nenhum, não precisa do chamado objeto. Por quê? Porque ele é considerado de sentido completo. Se a gente parar a oração nele, ela já está completa. Não precisa de mais nada para completar. Vejam, a criança dorme. Parei a frase no verbo. Então, a frase está completa. A criança dorme. Não precisou colocar mais nada para completar para você entender a oração. Então, esse verbo dorme, ele é um verbo intransitivo. O navio afundou. Deu para entender a oração? Deu. Precisou de algum complemento? Não. Então, o verbo afundou aqui é um verbo intransitivo. Porque essa característica está dentro do predicado, mas se refere ao sujeito. Papai ficou espantado. Papai é o sujeito, espantado é a característica, que eu vou chamar de predicativo do sujeito. Quem está ligando os dois? O verbo ficou, então vai ser um verbo de ligação. E aqui, só para vocês não esquecerem, predicativo do sujeito é uma característica dada ao sujeito. Outro exemplo, a mala era muito pesada. Eu estou falando do sujeito a mala e eu estou falando o que dela? Que ela era muito pesada. Muito pesada é a característica que eu vou chamar de predicativo do sujeito. Qual é o verbo de ligação nessa oração? Quem está ligando a mala a muito pesada? O verbo era, é o verbo de ligação. Essa foi a nossa aula, nosso conteúdo. Eu espero que vocês tenham entendido e boa sorte nos estudos.